Não fale língua estranha na igreja se não houver intérprete. É isso o que a Bíblia diz na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, já que nós vamos dar sequência nesse estudo do versículo 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, os versículos 26, 27 e 28 do capítulo 14 de 1 Coríntios. O versículo 26 diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. Então, Paulo está dizendo aqui que quando a igreja se reúne, quando o corpo de Cristo se reúne, é para edificar o corpo. Então, tudo que for feito no culto, quando a igreja está reunida, é para edificar o corpo e não a pessoa a si mesmo. Se Paulo disse, no versículo 4, que quem fala língua estranha edifica a si mesmo e não edifica a igreja, Paulo está dizendo aqui então que é para fazer tudo para edificação. Então, se você falando língua estranha, você edifica a si e não a igreja, então não há motivos para falar em língua estranha no culto. Concorda comigo? O que parece é que esses versículos, o 26 e o 27, principalmente do capítulo 14 de 1 Coríntios, parece que foram arrancados da Bíblia de muita gente, ou da maioria das pessoas, ou arrancaram ou não leem a Bíblia e ficam apenas fazendo aquilo que os outros fizeram, repetindo aquilo que os outros disseram, agindo da forma que os outros agiram, e não pegam a sua Bíblia para ler, para entender o que a Bíblia diz, né? Então, Paulo está ensinando aqui no versículo 27, se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, no máximo por 3, e haja intérprete. Então, o que nós podemos dizer sobre essas gritarias sem sentido que a gente vê nas igrejas por aí? O Paulo está dizendo aqui, se alguém falar, então esse se quer dizer que não é para falar, mas se alguém falar, faça-se isso no máximo por 2 pessoas, no máximo 3 pessoas, e que cada um fale de cada vez, não é os 3 gritando juntos, não é um monte de gente gritando juntos, mas um de cada vez falando, e que haja intérprete. E o versículo 28, então, para nós encerrar isso. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, se não há alguém na igreja que tem o dom de interpretação de línguas, o Paulo está dizendo aqui, não fale em línguas na igreja. Fique calado. Isso está registrado na Bíblia, irmãos. Isso é texto bíblico, isso é palavra de Deus, que é para ser seguida. Não está ali para bonito. Não está ali por acaso, para passar por cima, fazer de conta que não está. Eu acho que muita gente está precisando ou colar esses textos novamente na Bíblia, ou abrir a sua Bíblia e ler ela para ver o que está escrito nela.